De novo, um Flamengo péssimo. De novo, um Flamengo nessa temporada que não cria. Um Flamengo lento. Um Flamengo que muito torcedor ficou brabinho comigo quando eu falei mal do Pedro. O Pedro não ganha uma bola. Uma bola o Pedro não ganha na frente. Ah, pilhado, a bola não chega nele. Chega! Mas ele faz o pivô lento. Ele chega atrasado. Os zagueiros chegam antes dele. O Pedro hoje, eu repito, ele pode melhorar durante a temporada. Mas desde que voltou de lesão, é um cone. E eu repito, não se movimenta, não ganha uma disputa de bola, não finaliza. E outra coisa, além de um Flamengo fraco, sem repertório, que deixou a torcida revoltada no Maracanã, Paquetá, no seu segundo jogo, faz uma besteira decisiva. No primeiro, perdeu um gol dentro da pequena área com a bola dominada. No segundo, o Varela ia entrar sozinho para finalizar. Sozinho. E o Paquetá entra na frente todo errado e tira a finalização do Varela. Então, é um Flamengo que começa a temporada fraco. É um Flamengo que começa a temporada jogando mal. E que começa o Brasileirão perdendo pontos importantíssimos. A sequência do Flamengo agora são 3 derrotas e 1 empate. Para um time que gastou o que gastou, cheio de estrelas como é um começo de ano péssimo para o Flamengo do Felipe Luiz. Ah, Felipe Luiz tem que sair? Claro que não. Não tem que sair. Mas o Felipe Luiz precisa tirar mais desse time antes que seja tarde e perca muitos pontos nas competições principais do ano. Eugênio, o Felipe Luiz chegou a falar, estivemos mais próximos da derrota do que da vitória. Você concorda com o Felipe? Talvez ele tenha sido muito crítico com o próprio time dele, que reconhecidamente não fez uma boa partida. Mas dentro daquele padrão Flamengo, de ser um time que tem mais posse de bola, que está mais o tempo todo no ataque, o time mais ou menos obedeceu esse roteiro, só que ficou muito exposto às transições. O melhor jogador em campo foi o Carboneiro, que teoricamente é um ponta, mas ele jogou muito centralizado hoje, muito por dentro, e construiu boas jogadas, e finalizou e exigiu defesas do Rossi. E um Flamengo que visivelmente está sem ritmo de jogo, está sem condição física ideal. Esse lance do gol, belo gol do Borré na assistência do Carboneiro, evidencia o que o Felipe Luiz falava agora há pouco, né? Cadê o lado esquerdo da defesa do Flamengo? Olha onde o Léo Pereira foi dar bote ruim. O Léo Pereira no meio, o Alexandre no centro. E aí quando o Flamengo estava no ataque, né? Perde essa bola, fica essa disputa na faixa ali central do campo. E aí tanto o Alexandre quanto o Léo Pereira, ao invés de voltarem para suas posições de origem, eles centralizam e o Léo Pereira aponta assim pro De La Cruz. Vai lá marcar o Borré. E o De La Cruz larga o Borré. Então são 3 jogadores que não acompanham o centroavante adversário. Você largar pro De La Cruz fazer o serviço é uma loucura, hein? Já se sabe que não vai chegar. Pode. Não é isso que tem que esperar. Isso exatamente. Não pode. O Flamengo já vinha de uma atuação ruim contra o Corinthians. Outro ponto é o Paquetá. Esse é um lance muito claro do jogo. É um lançamento do Arrascaeta pro Varela, que vinha na diagonal do outro lado. O Paquetá entra na frente e cabeceia mal. O Paquetá tá perdido no time. Ele não sabe exatamente o que é preciso fazer. E é normal isso. Ele chegou semana passada, já estreou domingo e já jogou hoje como titular. Vai demorar um tempo para ele entender a dinâmica do futebol brasileiro, para ele entender os espaços que ele pode ocupar no time do Flamengo e como ele vai contribuir. Por exemplo, no primeiro tempo, até foi dito na transmissão, o Paquetá falou para o Felipe Luiz que vai circular pelo meio, que vai ocupar aquela faixa central. Só que aquela faixa é do Arrascaeta. Aí quando ele faz isso, o Arrascaeta vem para o lado. Só que o Arrascaeta não marca pelo lado do campo. Ou seja, você tirou 2 caras dos E aí você dá espaço ao Inter para subir por ali. Então é uma série de coisas que vão ser corrigidas com o tempo. E você soma isso, o fraco começo do Pulgar. Mas ou seja, praticamente todo dia. Hoje mal, muito mal contra o São Paulo na derrota do Morumbi. Contra o Fluminense mal. Contra o Fluminense ele mal. Entrega um gol. E ele é um pilar de marcação. Ou seja, só uma coisa, Pedro, quando você pega um time que tem muita pegada, como a gente viu no Flamengo ano passado, e muita construção, porque tem um meio-campo extremamente forte. Você já citou, Arrascaeta pega pouco,
e não voltou a jogar, normal no começo. Paquetá Até foi o precisa melhor se do achar. Flamengo hoje, o O Arrascaeta. Felipe fala que precisa de ritmo. E abaixo. O time que jogou mal. O De La Cruz tá abaixo também. O Pulgar não marca. É óbvio que o time fica vulnerável e você desconstrói a ideia de jogar no Felipe. O Pulgar não é de Vai mudar pegada, durante o ano. O Pulgar não é de Vai pegada, acertar. ele é um jogador para momentos do ano e para qualificar a distribuição. O Pulgar tá mal. E aí, quando estoura no Pulgar, em muitos momentos, o Pulgar não fez a temporada 100%. Teve momentos de oscilação no passado ou quando ele não jogava. Você tinha uma dupla de zaga no nível altíssimo ano passado e eu acho que vai um pouquinho voltou além. bem, né? Eu concordo com o Rogênio, acho que é uníssono a avaliação da distribuição, do que é das peças e tudo mais. Mas me chama a atenção também como o Flamengo errou hoje do ponto de vista técnico. Erros que não acontecem de gente qualificada por ali. Então isso também contribui. É início de temporada, ou não está acertando onde está jogando, ou são as dinâmicas que não estão encaixadas, e desencaixa em 3 semanas e perde ritmo. O cara passa por confiança. Eu só estou te perguntando isso porque o Felipe Luiz falou disso. E o Felipe Luiz citou em recuperar a confiança. Para mim, eu acho que é perda de ritmo. Eu acho que domingo impactou. Aí você tem muito erro técnico. Ele fez Muito 5 erro trocas técnico hoje. Para começar jogando, em relação ao domingo, né? Hoje ele começou com o Emerson Royal, Vitão, com o De La Cruz, o Paquetá entrou no domingo, mas digo começar Vitão, o jogo. Luiz também. O Everton, Cebolinha, o Bruno Henrique, eu digo, caras que participaram do jogo, mas ele iniciou com 5 trocas. Fisicamente, não está bem? Acho que não é Não está inteiro, ninguém está. Ninguém está numa condição boa, porque todo mundo teve seu processo Mas tem uns que estão melhores contaminado. que outros. Uns estão os melhores que fizeram algumas opções diferentes até, certas ou não. Tem Por jogadores exemplo, que atuaram menos vou no dar ano um passado. exemplo. O Corinthians foi o último a entrar em Estou colocando férias. dentro do elenco do Flamengo. Não, mas só para comparar, voltando a domingo. O Corinthians parou de jogar dia 21, voltou a jogar dia 11, voltou com os mesmos caras. Cara, parou 20 dias. Sim, o time perdeu o seu condicionamento, mas é muito mais fácil recuperar quem ficou 20 dias parado. Porém, não oferecer a um time a recuperação ideal vai ser cobrado lá na frente. O Flamengo tentou, dentro das suas possibilidades, fazer um caminho mais assim, o melhor caminho para quem disputa todos os títulos. Que era, ele teve que antecipar a volta no estadual. Mas a ideia era... E dali ele vem na sequência. Dar um treinamento legal para esses caras e entrar agora numa situação depois. Ele teve que interromper. Porém, eu vi um time assim, tão bagunçado hoje, diferentemente do Flamengo que a gente está acostumado. Eu vejo um Flamengo, assim, eu acho que domingo abalou um pouquinho. Eu acho que esse time nunca jogou junto. Tem gente que está chegando ao Flamengo. Esse time não está treinando desde o jogo contra o Vasco. O jogo contra o Vasco é emblemático. No dia anterior, um grupo que estava só fazendo preparação é avisado que vai jogar o clássico no dia seguinte. Era o Vasco que ganhou, mas depois não era mais o Vasco. E tome vai. E acho que tem tudo isso. E tem também a parte técnica que para mim vai um pouco além. E aí talvez tenha a ver com falta de treinamento. Mas tem uma outra coisa também. Eu acho assim. Tô olhando de fora, tá? Pelo que eu tô vendo do que está sendo colocado em campo. O Felipe parece muito tranquilo. Tá demais. Em cima do ponto de que, gente, é início de ano. As coisas vão se E agora ele vão jogou se a projeção para a Recopa, que é final de mês. as coisas vão se acertar com o tempo. Semana que vem. A impressão é essa também. Na cabeça dele. Isso é obrigatório. assim, como ele. eu vou colocando jogadores E não era. que eu acho que eu devo colocar, porque isso, aos poucos, o time vai evoluindo, vai melhorando. Então, Como os jogadores vão pegar ritmo se não jogarem? então, só que a falta de resultado joga pressão em cima dele. Que o Cassado acabou de falar aqui com a gente. Joga. Dele? Do técnico? como é que joga Joga, essa claro Recopa? que joga. Você acha que o torcedor do Flamengo vai hoje à toa? quer dizer, Você acha que o torcedor do Flamengo ficou satisfeito em ser derrotado Perfeito. pelo Corinthians? Se ele Não fala perder a assim, "Oi". Recopa, O Flamengo faz 25 minutos que manda no jogo no Morumbi, o Carrascal penteia em vez de fazer um gol cara a cara com o Rafael. Perdeu o jogo. Aí o Pulgar entrega o Mas outro isso gol. aqui é uma Aí visão a sua, zaga assim. posicionada Os caras fica não devem parada e o saber Luciano tocar. Silva Quem fica vai bem cobrar sozinho. hoje? Aí o Corinthians tem mais intensidade. É o Flamengo. Aí hoje o meio-campo não marca nada. Aí o Arrascaeta não joga bem. O Aí o Paquetá não tá acertando. grande E a Apolinho, culpa é do Aston Rodrigues, técnico. tinha uma frase que não é que não. O Flamengo Essa aposta. lá. Então, tá A bem. realidade é lá. Então O você está Apolinho levando... dizia, o Flamengo é um gigante que se alimenta de vitórias. O Flamengo só ganhou um jogo esse ano, que foi com o Vasco. Primeiro contra o Vasco, é isso aí. E não Só adianta ganhou um essa jogo. visão. Se for fria, incluindo o time eu acho. sub-20 e o time principal. Se que entrou for depois. campeão no final do ano das competições grandes, ou de uma delas, isso daqui que a gente tá falando Dia- agora evapora. dia Sim, 19. evapora. Só que para Evapora. chegar no final do ano, ele Uma precisa Recopa. começar Tem um a dar estadual. resultados construir agora. E a questão é, Libertadores. O Brasileirão é Felipe Luiz, perigoso. qual é o time hoje mais Nunca teve competitivo situação do do Brasileirão Flamengo? começando já. Quais Não dá são os pra começar o jogadores ano que estão em sem melhor condição física e técnica para que deem resultado no final de semana?
Cebolinha. Então você vai trazer o Cebolinha, você vai trazer o Everton Araújo pro meio de campo, que seja. Vitão. O Vitão pra zaga. Você vai trazer jogadores que hoje Curiosamente, estão Alexandre. em melhor condição física para que possam competir. Acabou a linha. O Flamengo, senhor foi indelicado, Flamengo sabemos alcançou um nível e ele se Impressionado coloca. pelo tempo. E o Flamengo verbaliza isso. Quando o presidente diz tem 1 bilhão para gastar e existe uma certa Boto falou arrogância, agora que a às frase- vezes, até dentro de campo. Acabou atrapalhando. É o seguinte, o Flamengo se coloca numa dimensão que ele é obrigado a fazer tudo isso e esquecer esse mundo. Esse mundo normal onde ele joga. Mas é o que eu falo. É o Brasil. A análise do acabou, Vitor é boa. Só que a acabou, bancada da gritaria que está sendo lá é outra. Você diz que é A gente tem que levar especial, em tem que conta. ser.